ele acabou por ser o livro possível, né? Eu tinha também outra ideia, que era trazer mais depoimentos de pessoas que tenham sido diretamente torturadas por ele. Eu trago 2 depoimentos que eu fui atrás dessas pessoas, eu ouvi novamente essas pessoas, né? E aqui eu fui me deparar com uma dificuldade que, assim, as pessoas, por mais que tenha passado, né, 60 anos do golpe, as pessoas não querem falar. Ou elas já falaram muito, ou seja, tem alguns nomes, né? A própria Amelinha Telles, né? Que é uma figura central, e no livro eu também conto isso, assim, como mulheres tiveram um papel fundamental para o Ustra ter morrido, pelo menos com esse carimbo de torturador. Uhum, uhum. Claro, ele morreu impune, ele tinha uma casa confortável numa região nobre de Brasília, ele fazia acupuntura, ele levava o neto dele nas consultas médicas, a mulher no médico, passava 4 horas respondendo e-mails do site que ele e a esposa dele tinham, né, na época, que era A Verdade Sufocada, enviando livros, o livro dele, né, para todo o Brasil, mas assim, ele não teve paz, digamos, né, porque tudo começou com a denúncia da Beth Mendes, Exato. atriz e ex-deputada, em 85, ou seja, logo ali na reabertura, que ela encontra ele como adido militar, ou seja, com um certo prêmio, né, no Uruguai, e faz a primeira denúncia pública. Depois vem a Janaína Telles, que teve a ideia, né, a ideia genial. A Janaína é filha da Melinha, tem um livro, inclusive, sobre o processo, né? Esse processo da família Telles, que se Uhum. chama Ilícito Absoluto, do jornalista Pádua Fernandes, que conta a história desse processo, porque foi com esse processo, e quem teve a ideia foi a Janaína. A Janaína, como eu estava dizendo, é filha da Melinha, a Melinha foi presa, e é aquele caso emblemático de que a Janaína e o irmão dela, né, o Edson, eram levados crianças, né, para Uhum. ver os pais torturados. Torturados. E a Janaína, ali pelos anos 2000, teve a ideia de fazer uma ação declaratória, ou seja, essas pessoas estão protegidas pela lei da anistia, mas nada me impede, né, de entrar com uma ação pedindo só para a justiça declarar, reconhecer que ele torturou, né? Porque, ou seja, claro que ele ficou com esse rótulo de torturador, mas ele não era o torturador que colocava a mão na massa, ele era o chefe da estrutura, né? Que de vez em quando, né, participava das sessões, enfim. Mas, ou seja, foi a partir dessa ação declaratória que ele foi reconhecido pela justiça, ou seja, se tornou o primeiro militar reconhecido pela justiça como torturador. E depois, né, vem a Dilma, nossa primeira mulher presidente, que faz toda essa ação, esse trabalho de instituir a Comissão Nacional da Verdade. Enfim, no livro há um capítulo em que eu faço esse resgate também histórico, não só do aspecto histórico e sociológico da tortura, né? Como é que a tortura veio parar aqui no Brasil, que Uhum. veio através, né, de Portugal, ali com a história da Inquisição, caça às bruxas, ou seja, tem todo um aspecto também mais histórico. Esses depoimentos, que era o que eu estava falando antes, da dificuldade de conseguir esses depoimentos, Uhum. que as pessoas ou já falaram bastante ou não querem mais falar, ou não falam sobre isso, né? Por exemplo, tem pessoas que falam sobre o período que elas estiveram presas e tal, que são até militantes e atuantes no sentido de denunciar, mas que não falam sobre a tortura. É. E aí, por fim, um outro aspecto, então, que me deixou assim um pouco mais tranquila com esse trabalho foi que eu peguei o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e procurei todas as vítimas, as pessoas que foram mortas ou desaparecidas, e que o Ustra aparece na cadeia de autoria. Porque, Uhum. não sei se sabe, mas nesse relatório da Comissão Nacional da Verdade, eles trazem o nome das pessoas, né, uma biografia, e aí no final eles colocam essa cadeia de autoria, ou seja, desde o presidente da República até quem comandava os órgãos repressivos, né, ou diretamente Uhum. torturador, enfim, os agentes, né, mais diretamente envolvidos. E eu acho que esse trabalho nunca havia sido feito, assim, de pegar essas pessoas a partir do relatório, ou seja, são pelo menos 60, eu identifiquei pelo menos 60 pessoas que foram mortas, né, ou desaparecidas, e tem o Ustra como um dos autores.
E é isso que eu acho que acabou por ficar mais completo e que, de certa forma, né, eu espero que tenha essa proteção, digamos assim, né? Uhum, É uma uhum. apologia, isso não é um livro a favor dele, isso é uma denúncia, isso é um documento histórico, né? E é assim que ele deve ser lido, né? Como um documento histórico. É,